Bom dia a todos. Hoje o nosso tema, nós vamos tratar de teletrabalho OIT, teletrabalho MPT e também a parte do teletrabalho no judiciário. E a outra parte nós faremos na próxima reunião. Então, quem iniciará hoje é a Fernanda. Fernanda, bom dia, você está com a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia, espero que todos e todas estejam bem. Eu vou projetar aqui o slide que eu preparei para começar o tema. Eu só não estou muito familiarizada com o Google Meet, que eu utilizo mais outras ferramentas, mas vai dar certo. O Google Meet tem umas diferenças, sim, Fernanda. Tenta. Eu uso muito o Zoom e o Google Teams. Também. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora, ok. Tá? Perfeito. Vamos lá, então. Bom, o meu tema envolve o teletrabalho dentro da perspectiva da Organização Internacional do Trabalho. E, obviamente, que o ano de 2020 trouxe aí muitas mudanças no mundo do trabalho, principalmente, não só pela questão da pandemia, mas pela forma de prestação de serviços e a continuidade das atividades por meio da tecnologia. É óbvio que as empresas não estavam preparadas para essa mudança tão repentina como aconteceu no ano passado. Mas alguns guias e alguns manuais de orientação foram muito importantes aí durante esse período de adaptação. E, em junho de 2020, a OIT publicou um guia prático para adaptação e recomendações sobre essa transição do regime presencial para o regime de teletrabalho. A OIT ainda divulgou a informação de que esse guia ele poderia ser utilizado tanto durante uma pandemia ou em qualquer outra situação de emergência para a garantia da continuidade das atividades econômicas. Mas alguns pontos que já eram levantados pela OIT antes mesmo da pandemia foram muito importantes, porque desde 2017, a OIT já apontava alguns dados de que havia uma utilização do teletrabalho, principalmente nos países nórdicos, Dinamarca, Suécia, mas, durante a pandemia, houve um boom dessa utilização desse regime de trabalho. Então, estima-se que quase 4 em cada 10 trabalhadores na Europa foram para o regime de teletrabalho. Esses são dados da própria OIT. Cerca de 60% dos trabalhadores da Finlândia ficaram também nesse regime de teletrabalho. Existe um dado no Brasil que esse número tenha chegado a perto de 46%, mas esse dado é da FIA. Então, as medidas repentinas que foram adotadas durante a pandemia, esse guia prático da OIT levantou alguns pontos, tantos pontos de apoio para as organizações, como alguns pontos de atenção e foco para as organizações durante esse período. As recomendações que estão ali podem ser utilizadas mesmo na transição que nós estamos enfrentando agora, que é a mudança do regime de teletrabalho para o retorno das atividades presenciais. O que é muito interessante é que já havia um acordo quadro europeu sobre teletrabalho desde 2002. E nesse acordo já havia ali alguns destaques importantes, como proteção de dados, privacidade, saúde, segurança e acesso à formação. Mas desde 2017, a OIT já destaca essa questão do teletrabalho e promove um debate, inclusive, sobre a possibilidade de que os trabalhadores em regime de teletrabalho, havia uma tendência de que essas pessoas trabalhassem mais quando estivessem fora do estabelecimento da empresa.
E esse número, mesmo sendo uma estimativa de 2017, ele se fixou em 2020. Ele ficou muito mais evidente. Alguns dados europeus demonstraram que 1 a cada 4 trabalhadores estendiam o seu trabalho durante o tempo livre, para conseguir ali satisfazer as exigências do trabalho. O que a OIT entendeu que era importante trazer nesse guia prático para recomendações? Primeiro, uma organização do trabalho com práticas de gestão que fossem ajustadas a uma carga de trabalho, priorização e tarefas e prazos muito bem ajustados ali dentro da relação de trabalho. Suscitou, mais uma vez, o risco de burnout, reconhecendo que o tempo offline era de suma importância. A gestão do desempenho algo que ficasse muito claro dentro da relação com o empregado, da forma como seria avaliado esse desempenho da equipe. Então, havia ali um compromisso assumido, exatamente porque algumas fontes de estresse começaram a ficar muito evidentes durante esse período. Mas qual foi o ponto principal da OIT? Que o teletrabalho deveria se basear no diálogo e na cooperação entre a gestão e as pessoas. Essa gestão por resultados, que muitas vezes foi medida uma produtividade pela disponibilidade, foi colocada em xeque a partir do momento que essas pessoas estavam trabalhando mais, no sentido de estarem disponíveis pelos meios de tecnologia, mas que a gestão por resultados fosse feita de uma outra forma, de uma forma em que essa gestão fosse acordada com a própria parte contrária, decorrente do próprio contrato de trabalho entre as partes, empregado e empregador, se fosse muito bem ajustado. Mas o que eu queria chamar a atenção é que alguns pontos aqui foram destacados como pontos de foco pela OIT. O primeiro foco foi a digitalização. Nós tínhamos no mundo uma diferença muito grande de evolução quanto à digitalização. Já existiam dados que na América Latina havia um atraso muito grande no sentido de digitalização e intensificou-se essa questão foi intensificada durante a pandemia, principalmente porque as tecnologias não estavam preparadas para absorver essa demanda que foi exigida durante a pandemia. O segundo foco trazido pela OIT foi um foco na comunicação. Já que não havia mais a relação pessoal, que essa comunicação continuasse a ser clara, principalmente focada em como o desempenho seria ali avaliado pelo empregador. Outro ponto de atenção foi o foco na segurança e na saúde no trabalho. Foram levantados riscos psicossociais, fatores ergonômicos e algumas questões que ficaram muito mais evidentes em dados que foram sendo divulgados ao longo de 2020. Um dado importante é que 18% das pessoas da União Europeia afirmaram sentir-se particularmente tensas na maior parte do tempo ao longo das semanas que foram avaliadas, essas pessoas foram inquiridas. Na verdade, esse teletrabalho, ele não estava em condições normais. As pessoas passaram a trabalhar em casa por uma questão de uma circunstância de crise. Isso deveria ser também avaliado pelo empregador. Um outro ponto importante foi o foco na formação. E por que o foco na formação é importante? Tanto uma formação das tecnologias, como uma formação da própria gestão. Como que os líderes iam continuar mantendo as suas equipes motivadas dentro de um espaço completamente novo para todas as pessoas. Então, ali havia um momento de muito aprendizado para novas competências, para gerir essa situação, para manter o bem-estar das pessoas e manter as metas de desempenhos que havia sido acordado. Um ponto importante levantado pela OIT foi a dimensão de gênero do teletrabalho durante a pandemia. Esse não é um tema novo, mas o que é mais importante é que a OIT também destaca que essas desigualdades de gêneros existentes no plano social e econômico foram agravados
intensificados pela crise da pandemia, o que exige aí, por parte das empresas e dos empregadores, uma maior sensibilidade a essa dimensão de gênero nas ações relacionadas ali com o teletrabalho durante a pandemia. Existem dados já muito mais profundos na União Europeia, esse já é um tema bastante debatido, mas pontos que foram destacados de dificuldades de transição apontadas pela OIT, elas podem ser visualizadas também agora nessa nova transição. Nós tivemos uma primeira transição de regime presencial para o teletrabalho, e agora estamos aí enfrentando uma nova transição. E a OIT analisou que algumas circunstâncias foram aí situações que dificultaram essa transição. A cultura organizacional, a resistência da gestão, a falta de ferramentas e dispositivos de tecnologia adequados, processos morosos que antes eram baseados na utilização do papel, ausência de orientações internas sobre saúde e segurança para essa nova realidade do teletrabalho, onde o empregado ali desenvolve as suas atividades na sua residência, uma legislação laboral que não era suficiente para atender às demandas e muito menos prever uma condição igualitária, tanto para o teletrabalhador como para o empregado em regime presencial. Isso é um caso muito importante, porque nosso país também enfrenta essa falta de legislação específica e detalhada nesse sentido. Um ponto importante levantado pela OIT, que se comprovou ao longo do tempo, foi a necessidade de envolver os parceiros sociais na implementação do teletrabalho, muito em consonância com a Convenção da OIT 154, ao qual o Brasil ratificou. Ou seja, a OIT analisou que os representantes sindicais tinham um papel fundamental ali, durante a pandemia, e que a implementação do teletrabalho fosse feita também com a participação do sindicato. Principalmente porque a Convenção 185 exige que, em circunstâncias de locais de trabalho inseguros, inclusive com relação à própria pandemia, contexto de trabalho home office, o sindicato participasse ali da construção de medidas a serem tomadas. E, obviamente, que a negociação coletiva foi importantíssima durante a pandemia no regime de teletrabalho. A OIT, o que ela fala do futuro do teletrabalho no pós-Covid? Primeiro, considera-se que tanto nas entidades privadas quanto nos organismos do setor público, haverá uma continuidade de uma parte significativa dessas pessoas em teletrabalho. Mas, a partir daí, o que seria importante? Atualizar e preparar uma política de trabalho com base na experiência que já se teve no plano inicial, avaliando circunstâncias que deram certo, avaliando situações que precisam ser melhoradas para um teletrabalho mais eficiente. Ouvir os colaboradores e envolver as pessoas nas análises das lições que foram aprendidas durante essa fase de pandemia. E um ponto muito importante, que foi a inclusão de orientações para tomada de decisões relativas às pessoas que exigem ali uma proteção maior por serem consideradas grupos de vulnerabilidade, de uma população ativa, e aí são destacados alguns exemplos: trabalhadores idosos, pessoas com problemas de saúde graves, que foram intensificados com a pandemia, trabalhadores e aí ele faz um destaque importantíssimo das mulheres grávidas, que particularmente ficaram muito vulneráveis e ficam em qualquer crise sanitária. Prova disso foi a nossa Lei 14.151, de 2021, que protege até o retorno da gestante, da mulher grávida, empregada, para o regime presencial. A grande questão é que a legislação não fala nada acerca de trabalhos que seriam aí incompatíveis. Fica aí uma controvérsia importante de casos que têm sido judicializados. Para finalizar, nota técnica da OIT, que foi divulgada agora no dia 6 de julho de 2021. Dentro desse panorama, foi divulgado um relatório sobre os desafios e oportunidades do teletrabalho na América Latina e no Caribe.
Estima-se que 23 milhões de pessoas fizeram teletrabalho na América Latina e no Caribe. Mas existem algumas dificuldades próprias dessa região, com profundas desigualdades sociais, onde trabalhadores informais, trabalhadores autônomos, jovens com menor qualificação, tiveram uma proporção maior de perda de emprego e de vagas de trabalho, principalmente porque tiveram menos acesso ao teletrabalho. Mas o que é mais importante é o que esse relatório destaca de enfrentamento aos desafios do teletrabalho. E isso são temas que continuam a ser enfrentados. Então, ele fala do princípio da voluntariedade e acordo entre as partes, e isso também deve ser analisado na perspectiva do retorno às atividades presenciais, organização e horário de trabalho, respeitando o direito à desconexão, a segurança e saúde, proteção do direito à privacidade destes empregados, a dimensão de gênero, que eu falei lá, com relação à necessidade de equidade de gênero, essa situação ficou muito mais agravada, o papel dos atores sociais e cumprimento da legislação. Acho que nós estamos um passo atrás, porque a nossa legislação ela é insuficiente para os conflitos que surgiram com a pandemia. Temos aí alguns projetos de lei, mas esse é um ponto que nos agrava frente a outros países que, inclusive, já tiveram legislações aprovadas durante esse período, como é o caso que nós já conhecemos da Argentina, que é o país mais próximo a nós. Então, eu queria agradecer, foram esses os principais pontos que eu trouxe com relação ao OIT. O que eu queria só destacar é que, desde 2017, a OIT já traz um panorama muito interessante sobre o teletrabalho e que poderia ter sido mais utilizado se as empresas tivessem consultado, que ali já tinha um panorama bem específico sobre essa questão. Fernanda, muito obrigada. Você foi maravilhosa. Que ótimo. É tão bom, né, ver todo mundo aqui ensinando coisas lindas para a gente. Eu fico tão feliz. Eu queria saber se será a Daniela ou o Eric primeiro, porque eu não sei É a Daniela? Então, nós teremos o prazer de ver a Daniela agora. Patrícia, antes de passar para a Daniela, me deixe agora me perdoe. Formalmente dar um bom dia a todos, agradecer a presença de vocês, inaugurar o novo horário, esperar que seja de muito bom proveito para todos nós, né? Início do dia, todos com mais energia, e registrar também aqui a minha congratulação à Fernanda. Viu, Fernanda? Excelente apresentação, uma cobertura valiosa aí do que tem sido discutido na OIT a respeito do tema. Nós já estamos conversando sobre os termos para a publicação que nós teremos em função do eixo. Falava ontem com a Patrícia, provavelmente vamos abrir o edital entre setembro e outubro, fechando os prazos em janeiro e fevereiro, para publicar no primeiro semestre do ano que vem um volume só sobre teletrabalho. Então, já se organizem para que possam produzir a tempo e possam participar do livro. Tá bom? Mas é isso. Um bom dia a todos. Estou acompanhando. Daniela, então, né? Ô, professor, tivemos o prazer agora de manhãzinha com as crianças, tudo dando bom dia para nós, dando tchauzinho. Foi que muito bacana. Tá gravado? Não estava, porque a gente não estava na hora do bate-papo. Ah, que peninha. Foi lindinho os meninos dando oi, todo mundo. As crianças no café da manhã. Daniela, olha lá, professor. Aí, o Leonardo com o filho dele. O Léo. Qual é o nome dele, Léo? É o Luigi. Luigi vai fazer parte do grupo, com certeza, viu? Luigi, seja bem-vindo. Olha lá, filho. Daqui a uns 18 editais você se inscreve. Muito boa. Aí, olha o filho da Tabata. Está muito bem-vindo. Professor, olha o filho da Tabata. Cadê? Não estou vendo. Fala, Tabata, senão você não aparece. Oiê, fala oi, Henry. Fala bom Oi, dia, Henry. ouvindo. Tudo bom? É café da manhã com sabedoria, para ele já aprender. Ai, que delícia. Tá certo, olha lá. Primeira participação do Henry no... Daniela, você está bem, com a palavra, Daniela.
Olá, bom dia a todos, Bom dia. todas as crianças, todos. Vou começar aqui a apresentação. Um instante. Conseguem ver? Perfeito. O tema que eu e o Eric vamos tratar é o teletrabalho e o Ministério Público do Trabalho. O tema proposto foi o teletrabalho na visão do Ministério Público do Trabalho. E então, antes de iniciar propriamente, eu gostaria de problematizar rapidamente a ideia de haver uma visão do Ministério Público do Trabalho. Como todos sabem, o Ministério Público brasileiro vem esculpido ali a partir do artigo 127 da Constituição Federal e teve a sua regulamentação baseada em grande parte na Carta de Curitiba, surgida ali do encontro, o primeiro encontro dos procuradores gerais de justiça em 1986. Os princípios institucionais do Ministério Público brasileiro, no parágrafo 1º, são basicamente 3: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Estes princípios trazem uma atenção intrínseca à sua composição, à composição do Ministério Público. Por quê? A unidade institucional vai nos ensinar que o Ministério Público ele é uno e todos os membros integram apenas um órgão com uma identidade própria, sob a direção de um apenas procurador-geral. No entanto, por sua vez, o princípio da independência funcional vai garantir que este órgão, que funciona como um ombudsman da sociedade brasileira, atuará com independência, seja de pressões antirrepublicanas endógenas ou exógenas, aquelas que advêm internamente da instituição ou aquelas que vêm de organismos externos. Esta independência funcional vai garantir ao membro do Ministério Público brasileiro que, no exercício de suas funções, não esteja sujeito a ordens, ou seja, ele ou ela pautam a sua atuação segundo a Constituição, as leis e a sua convicção própria. Não havendo, assim, hierarquia de natureza funcional entre os membros do Ministério Público, seja o Procurador-Geral da República, seja um membro de primeiro grau da carreira. Isso significa que, na atuação, o membro que será o procurador natural de determinado caso, que seja por atuação reativa do Ministério Público, como por meio de denúncias, seja por atuação proativa, como no caso da formação de grupos de trabalho, forças-tarefa, o procurador natural do caso atuará conforme sua convicção pessoal. Então, será que há mesmo uma visão que é única, unívoca do Ministério Público, sendo que um procurador poderá atuar ou não conforme sua convicção pessoal? Ou seja, nessas formações de grupos de estudo ou de trabalho que emitem as conhecidas notas técnicas do Ministério Público, elas têm caráter vinculante, o membro poderá atuar de forma contrária ao determinado em a posição externada em uma nota técnica? A conclusão é que sim. No entanto, em razão do próprio princípio da unidade institucional, haverá um esforço argumentativo maior. Isso porque o direito ele é uma ciência racionalizada da argumentação. Então, o membro que optar por entender, naquele caso concreto, que há uma idiosincrasia específica, há uma determinada circunstância que não se adequa ao quanto exposto na nota técnica, ou mesmo por meio de sua convicção pessoal, poderá sim atuar de forma contrária. No entanto, terá o peso da argumentação jurídica para demonstrar que há racionalidade por trás daquela posição. Daí que talvez uma expressão mais concetânea com os princípios institucionais do Ministério Público seja a visão das procuradoras e procuradoras do trabalho que são externadas, que assinam as notas técnicas, que são externadas através de suas peças e atuações. No que tange especificamente ao tema MPT teletrabalho,
e também a pandemia, porque este assunto surgiu com grande peso durante a pandemia da Covid-19, o Ministério Público do Trabalho instituiu um grupo de trabalho sobre a Covid, trazendo diversos membros coordenados pelo professor Ronaldo Lima dos Santos, produzindo diversas notas técnicas a fim de subsidiar a atuação dos membros do Ministério Público na ponta, na atuação finalística. São exemplos dessas notas técnicas a número 11, que trata do trabalho online dos professores, a número 17, específica sobre o teletrabalho como um todo, a nota técnica 19 sobre telemarketing e a nota técnica 20 sobre vigilância epidemiológica. No contexto do Ministério Público, é preciso ressaltar que, a fim de racionalizar a atuação com vistas a uma prestação de serviço público à população mais racionalizada e eficiente, o Ministério Público divide sua atuação em 8 coordenadorias temáticas de temas prioritários. Não significa que não há atuação fora dos temas estabelecidos como prioritários, apenas que há pautas prioritárias que convergem a energia do Ministério Público de forma concertada. Dentre as 8 coordenadorias temáticas, eu ressalto 4 que têm um elevado interesse no tema teletrabalho. São elas a Codemate, que é a coordenadoria que trata do meio ambiente de trabalho, bem como questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho de forma coletiva. No contexto da Covid-19 e do teletrabalho, a Codemate teve uma grande relevância, uma atuação profícua, e a questão que se coloca da intersecção entre teletrabalho e meio ambiente laboral já foram, inclusive apontadas hoje pela Fernanda, como é o caso de existência de assédio moral, cyberbullying, a existência de a ausência de uma etiqueta digital, uma ética digital que seja capaz de equilibrar as necessidades produtivas da empresa e a saúde e segurança do trabalhador. No âmbito da Cor de Igualdade, que é a Coordenadoria Nacional Temática que tem expressa relação com as questões de igualdade, privacidade e intimidade, há o relevo das situações que tangenciam as questões relacionadas aos grupos vulneráveis, também citado pela Fernanda hoje, como é o caso da inclusão digital de idosos, como é o caso das pessoas com deficiência, das pessoas que têm encargos familiares e, portanto, haveria aí uma necessidade de uma acomodação dessas circunstâncias no que tange a transição de levar o trabalho do espaço empresarial para o espaço domiciliar. No que tange à CONAET, a Coordenadoria Nacional que se dedica aos temas de combate ao tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo, surge aí o que o professor Manuel Pino Estrada já nos traz como o trabalho escravo digital, aquele que se relaciona, por exemplo, àquelas microtarefas dos chamados crowdworking, ou até mesmo com aquela ferramenta do Amazon, chamado Amazon Mechanical Turk, os Turkers, em que a quantidade de horas em que a pessoa precisa ficar logada para a execução daquelas microtarefas que a inteligência artificial ainda não é capaz de executar sozinha, e por isso precisa da inteligência humana, é tão grande porque a remuneração é tão baixa que deslogar se torna praticamente impossível. São pessoas que trabalham jornadas exaustivas em face da baixa remuneração e da grande quantidade de tarefas a que são submetidas. Também há insegurança com relação à remuneração que percebem, já que essa remuneração ela é variável, ela depende do que é produzido, ela depende da satisfação do cliente daquelas microtarefas. Não é incomum que as pessoas que realizam essas atividades não sejam pagas ao final, em razão de um chamado controle de qualidade empresarial, mas que subverte e precariza essas relações laborais.
No que posso pontuar aí em relação à Cor de Infância, que é a Coordenadoria Nacional Temática, que se relaciona ao combate ao trabalho infantil e à promoção da aprendizagem profissional, uma das pérolas do Ministério Público do Trabalho. Houve grande preocupação, maiormente no início da pandemia, para a continuidade dos contratos de aprendizagem. A aprendizagem profissional, ela demanda a presença de um tutor, uma pessoa na empresa responsável pela formação profissional daquela criança, daquele adolescente, criança nos termos da OIT, adolescente nos termos da legislação pátria, e o deslocamento dessas crianças para casa, para o ambiente domiciliar, sem que houvesse esta possibilidade de continuidade da sua formação profissional, poderia levar algumas empresas a desligar esses profissionais aprendizes, o que aumentaria, por conseguinte, a incidência do retorno ao trabalho de forma precarizada, ao trabalho infantil, ao trabalho ilegal. Houve grande preocupação e também emissão de notas técnicas pelo Ministério Público no sentido de manutenção desses contratos de aprendizagem, ainda que não fosse possível a prestação do labor daquelas crianças ou adolescentes. O Ministério Público do Trabalho concentrou na pandemia o seu foco no teletrabalho nesta nota técnica, a nota técnica 17. Conforme os dados do IPEA colhidos pelo Ministério Público e traduzidos aí nessa nota técnica, apenas 22,7% das ocupações brasileiras eram passíveis de serem transportadas ao teletrabalho. Significa que durante a pandemia da Covid-19, a maior quantidade dos trabalhos no Brasil ou seriam parados, porque não eram passíveis de teletrabalho, ou as pessoas continuariam trabalhando, ainda sob o risco de contrair e disseminar a doença propagada aí pelo SARS-CoV-2. No contexto do teletrabalho, a Fernanda trouxe uma preocupação da OIT, que é também a preocupação do Ministério Público do Trabalho, quanto ao tema da cidadania digital. A cidadania digital é esta inclusão e educação digitais disponíveis a todos os brasileiros e brasileiras, conforme o artigo 4º do Marco Civil da Internet. Essa cidadania digital envolve o direito de acesso à internet, a promoção da inovação, o amplo fomento, a ampla difusão de novas tecnologias disponíveis aí a todas as pessoas. No contexto do teletrabalho, sobreleva a importância de uma ética digital, conceituada pelo Ministério Público como sistema de valores e princípios adotados por uma empresa na condução das interações digitais. A etiqueta digital é um subtema da ética digital e ela envolve maiormente questões afetas ao meio ambiente do trabalho e à intimidade, privacidade e igualdade. Ou seja, temas relacionados à CODEMAT e à cor de igualdade. Por quê? A etiqueta digital vai determinar que a empresa tenha uma cultura organizacional que estabeleça horários para atendimento das demandas virtuais, respeito aos repousos legais, ao direito à desconexão, que, não respeitados, levam, por exemplo, à síndrome do burnout, citado pela Fernanda hoje. Ademais, a etiqueta digital visa evitar uma intimidação sistemática, um bullying, que pode ser ampliado devido ao uso intensivo dessas tecnologias de informação e comunicação, na medida em que as pessoas já propensas a uma atuação voltada aí a uma forma de assédio, elas se sentem mais poderosas, mais protegidas para esse tipo de atuação, fazendo com que seja possível esse aumento aí num assédio moral interpessoal, por exemplo. Ademais, a etiqueta digital vai trazer a necessidade de uma orientação de forma menos invasiva possível dos trabalhadores, ou seja, usar plataformas informáticas privadas, avatares, imagens padronizadas como esta que eu uso hoje, com o fim de proteger a intimidade, a privacidade das pessoas, que tem aí a divisa entre local de trabalho e local de seu domicílio meio
juntas, essa divisa ela some, ela se torna tênue. Outro aspecto aí da etiqueta digital é a necessidade do consentimento expresso para o uso da imagem e voz, o que afeta a acordo de igualdade, proteção da intimidade, da privacidade, da imagem, principalmente em atividades difundidas em plataformas digitais abertas, como aqui o professor Guilherme e a Patrícia colheram nossos consentimentos que foram dados aí em ata para a divulgação aí no YouTube. E a utilização de dados que entra aí no tema da LGPD e material produzido pelo profissional. Outra preocupação do Ministério Público externada aí na nota técnica é que o trabalho nessa forma digital ela seja conforme o artigo 2º do Marco Civil da Internet, que tem como princípios não olvidar-se da escala mundial da rede, a preocupação com os direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, exercício da cidadania, pluralidade, finalidade social, dentre outros. A nota técnica traz à memória algumas convenções da Organização Internacional do Trabalho, algumas já citadas pela Fernanda, principalmente no que tange à proteção desses grupos vulneráveis, tema afeto ao acordo de igualdade, como é o caso da Convenção 156, sobre a prioridade do teletrabalho para pessoas com encargos familiares, a compatibilização das necessidades empresariais com a situação familiar daquele profissional, como, por exemplo, as nutrizes, troca de horários, das pausas, o que tem previsão expressa na NR 17. Ou a Convenção 159, que fala do favorecimento das pessoas com deficiência e, neste momento de pandemia, a garantia da adaptação razoável, considerada aí o ajuste necessário, que não acarrete ônus desproporcional para acomodar a determinada situação, circunstância da pessoa, ou favorecer o desenho universal, que é aquele que já se imagina um produto, um serviço, de forma a ser amplamente aproveitado para todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. Também o Ministério Público relembra o Estatuto do Idoso, como já citado pela Fernanda, a necessidade de oferecimento de teletrabalho para os idosos, favorecendo sua liberdade e direito ao trabalho, mas respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Nesse sentido, também, o Ministério Público relembra a Convenção 142 da OIT, em que o teletrabalho deve ser organizado no seio de políticas públicas, de programas coordenados e abrangentes de orientação profissional. Sendo assim, é um encargo empresarial o oferecimento do apoio tecnológico, da orientação técnica e da capacitação de forma remota para a atuação desse profissional, seja em plataformas virtuais, seja por meio de outras tecnologias. O GT Covid também nos lembra a respeito da necessidade do controle de jornada, ou seja, ao contrário do que a reforma trabalhista traz ali como uma exceção ao princípio e ao direito à jornada fixa e regulada e marcada, como está na Constituição Federal, é direito e dever das empresas fazer esse controle de jornada que se relaciona aí com a Coordenadoria de Meio Ambiente e Trabalho. Lembrando que durante essa transição para o teletrabalho, por meio de softwares, TICs, o professor Manuel Pinistrada lembra muito isso, o controle empresarial chega a ser mais intenso. Ele é intenso porque os softwares são capazes de buscar dados que apenas um ser humano, como preposto empresarial, não seria, como, por exemplo, a quantidade de toques no teclado, a quantidade de horas efetivamente logadas, quais as pessoas com quem aquele empregado teve contato, de modo que, exemplificando, o controle empresarial é mais intenso e o controle de jornada é não só possível, como um direito do trabalhador previsto na Constituição Federal. Outra lembrança que o GT Covid nos traz é a aplicação da NR 17, nos pontos em que há similitude nas condições de trabalho. São exemplos os períodos de procedimentos da adequação e da adaptação. Lembrando que a NR17 tem uma regulamentação no que tange à volta de um trabalhador que, por algum motivo, se afastou do trabalho para a exigência de pontos de produtividade anteriores a esse afastamento. Logo, com esta mudança na forma de prestação de trabalho, também deve haver aí um tempo para que este empregado, este trabalhador, possa adaptar-se à nova realidade para assim ser
exigida a mesma produtividade de antes desta transição. Ademais, equipamentos, postura física, o que se relaciona aí com a ergonomia do trabalho, e normas relacionadas à organização do trabalho, específicas de produção, de operação, o tempo do trabalho, o seu conteúdo, pausas, intervalos, ritmo de trabalho, que, quando não respeitados, levam até mesmo ao assédio moral organizacional, gestão por estresse, dentre outras formas de psicoterror no trabalho. Adequação da equipe às demandas de produção. Isso é um ponto de extrema relevância, porque com a falácia de que o trabalhador, meramente por ser deslocado do seu local de trabalho para casa, haverá uma necessidade de uma maior produtividade. Esse mero fato, por si só, não é uma razão razoável para a exigência desse aumento de produtividade. Daí que esta exigência pode se relacionar aí com maior pressão naquele trabalhador, gerando mais ansiedade, maior tempo disponível no trabalho e a diminuição aí da barreira entre tempo de trabalho, tempo de lazer, tempo de descanso, tempo de exercício de sua cidadania, de seus projetos pessoais, sua busca da felicidade. Daí que estas normas visam impedir a sobrecarga psíquica, muscular estática, pescoço, ombro, dorso, membros superiores. No que tange aí a NR17 seria isso. Já em relação à integração dos artigos 75A e 75E, temos visto que o próprio núcleo também concorda que a regulamentação ela é insuficiente, e aí o Ministério Público do Trabalho, com base, já estou quase terminando, com base no artigo 8º da CLT, vai trazer para integração das lacunas normativas o artigo 66 do Código de Trabalho português, com alguns princípios para regular esse contrato de trabalho: boa-fé, cooperação, proteção, profissionalismo, e os requisitos deste contrato, como estão previstos aí no artigo, e eu coloquei no slide, eu vou deixar de ler em razão do tempo. E, por fim, o GT Covid lembra o 4º relatório da Declaração do Centenário da OIT sobre as novas formas de trabalho, independentemente do vínculo contratual, que é algo que o núcleo trabalha muito bem, uma vez que o núcleo trabalha o direito do trabalho, o trabalho para além das fronteiras do direito do trabalho. E, independentemente desse núcleo, desse vínculo contratual, como é o caso dos Turkers, dos crowd workers, que até hoje discute-se, até mesmo os uberizados, se for pensar, até mesmo hoje se discute a existência ou não de um vínculo nos moldes tradicionais, há necessidade de respeito aos seus direitos fundamentais, como o controle de jornada, há necessidade de proteção, de garantia de um salário que seja suficiente para assegurar uma vida adequada, limites da duração máxima do trabalho, que é um ponto inarredável da proteção do ser humano em face da exploração do seu trabalho por outrem, normas de saúde e segurança do trabalho, proteção à privacidade de dados pessoais e a oportunidade para melhor conciliar a vida pessoal e profissional, que não seja uma mera falácia, mas que seja real e que haja respeito por meio aí de uma etiqueta digital, de uma ética digital. É isso, eu agradeço e passo a palavra para o Eric, que vai continuar aí a explanação do Ministério Público do Trabalho. Peço desculpas aí pelo tempo. Bom dia a todos. Posso seguir, Patrícia, professor Guilherme? Sim. Bom dia a todos. Queria primeiro manifestar, como costumeiro, a qualidade oratória da Dani. Fica até difícil falar depois. Fernanda também, um excelente trabalho. Eu queria aproveitar, começando do que a Fernanda falou, sobre esse treinamento dessas novas competências para lidar com essa situação. É uma coisa que eu vou falar um pouco mais aqui no fim da minha apresentação, se houver tempo. Eu queria também, inicialmente, agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco sobre o Ministério Público. Eu gosto muito do que eu faço, e acho que, enfim, o Ministério Público tem representado uma excelente atividade nesse momento de crise. Também vou pedir desculpa porque eu vou falar um pouco sobre uma parte mais superficial, mais tradicional, mais básica do MPT, porque eu sei que o grupo aqui é heterogêneo
Eu estou vendo o Tiago falando aí, por exemplo, que eu sei que o Tiago é da graduação, e tem outras pessoas. E o curioso, eu fui professor de graduação durante quase 10 anos, e é muito comum que a gente pegue vários operadores de direito, inclusive já advogados formados, que não entendem muito bem o que faz o MPT. Então, a gente é instruído, inclusive na instituição, a sempre que for fazer uma palestra, a explicar quem nós somos, porque a sociedade, às vezes, não nos conhece como deveria conhecer. Então, a gente combinou da Dani fazer essa parte mais teórica, e eu vou passar para uma parte mais prática, de atuação finalística do MPT. A Dani trouxe o manancial normativo, e eu vou falar sobre como é que a gente vai aplicar esse manancial para chegar para dar uma resposta justa para a sociedade. Eu vi também que o professor, vou também fazer mais uma ressalva antes, mas eu juro que daqui a pouco eu começo. O professor falou sobre, talvez falar sobre essa questão do amicus curiae no final, e justamente por isso que eu estou ressaltando essa questão do caráter heterogêneo do grupo, desse grupo ser um grupo de caráter heterogêneo, e isso é uma coisa boa. Inclusive foi um dos pontos que a professora Gabriela Delgado apontou como um dos pontos relevantes para que esse grupo tenha represente melhor a diversidade da sociedade. Então é bom que esse grupo seja realmente heterogêneo, e por isso que, mais uma vez, eu vou tentar falar de uma maneira mais básica. Para os mais avançados, eu peço desculpa. Mas, deixa eu colocar minha apresentação aqui, vamos ver se eu consigo, eu nunca fiz isso. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Pode. Pode? Então, vamos falar, e aí eu não consigo ver vocês, né? Então, qualquer coisa pode interromper com o som. O que é que o MPT faz, né? Onde é que a gente atua? De maneira prática, onde é que a gente atua? A nossa previsão está na Constituição, no artigo 127, deve ser do conhecimento de todos. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e, para o que interessa mais para esse momento, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esses conceitos são conceitos abertos. Definir o que é interesse social não é uma coisa tão simples. Então, do ponto de vista bem prático, a gente criou dentro do MPT uma maneira de identificar o que é que seria esse interesse social. Então, a gente identifica, o MPT vai atuar ou quando a lesão é sensivelmente grave ou quando a extensão é muito grande. Então, a gente pode imaginar, a título de exemplo, se eu receber uma denúncia de um trabalhador que presta muitas horas extras, esse é um problema que tem impactos patrimoniais para o trabalhador, mas talvez para a sociedade não seja algo que realmente seja de interesse, não cause um interesse social. Já se for esse mesmo tipo de lesão, ou seja, um trabalhador fazendo horas extras, mas numa empresa de 5 mil, de 10 mil empregados, aí esse interesse já passa a ter uma relevância social apta a empolgar a atuação do MPT. Por outro lado, se a lesão for sensivelmente grave, então de se imaginar um empregado só encontrado em situação de trabalho escravo, apesar de não ter extensão, esse dano, ele é sensivelmente grave a ponto de causar um interesse social também na coibição dessa infração. Daí, ou pela gravidade, ou pela extensão, o MPT atua. E o meio ambiente do trabalho é sempre coletivo, né? Então, sempre ali vai haver um interesse social na tutela daquele espaço. Vamos seguir aqui para o nosso próximo tópico. Eu queria fazer uma pausa, desculpem a desorganização. A Dani falou sobre microtarefas, e a gente vai ouvindo a palestra dos colegas e lembrando de coisas que são bem importantes para falar. O professor Sebastião Geraldo de Oliveira, ele fala nisso, né, de quanto as nossas... Isso independentemente da pandemia e do trabalho em home office. O quanto o volume de microdecisões por minuto aumentou, vem aumentando exponencialmente. E agora, com a pandemia, nós, e o nosso começo do encontro hoje foi bem claro nisso, a gente tem que tomar mais de microdecisões. O Leonardo estava tomando a microdecisão de tentar assistir a aula e, ao mesmo tempo, dar comida ao filho. Eu também estava com minhas 2 filhas saindo para a escola aqui, a gente está ouvindo gritaria. Então, tudo isso impacta no regime de teletrabalho, que é o que a gente está tendo agora.
minhas crianças foram para a escola agora, e alguém poderia dizer assim, então não tem interesse mais a gente falar sobre essas microdecisões que vão para um lado e vão para o outro, porque a escola já voltou, a gente não tem mais que dar atenção aos nossos filhos em teleaula. Mas isso não é verdade. Os impactos da pandemia, inclusive desse período de isolamento, eles não vão embora cedo. Até talvez tardem um pouco para aparecer. Já estão aparecendo, mas talvez apareçam cada vez mais. A Associação Brasileira de Psiquiatria fala numa quarta onda do Covid, que é essa onda dos impactos mentais do período de isolamento. Então, não cedo a gente vai parar de ouvir falar dos impactos mentais da pandemia. É algo, então, que vai estar sempre no nosso radar, porque, enfim. E eu vinha dizendo, sendo o meio ambiente do trabalho coletivo, a nossa própria Câmara de Coordenação e Revisão, que é o nosso órgão de controle lá do Ministério Público do Trabalho, fala sobre isso. O meio ambiente do trabalho é um tema sempre coletivo. Então, quando eu recebo, mais uma vez, uma denúncia de hora extra de um trabalhador ou de 10 trabalhadores, e aí fica esse limiar, fica na decisão do procurador, eu posso até decidir se eu atuo ou não, se aquilo ali caracteriza interesse social a ponto de empolgar a atuação do Ministério Público. Mas o nosso órgão de controle diz, meio ambiente do trabalho é algo que não cabe a você decidir, né? A Dani falou sobre essa questão da visão institucional. É claro que a gente pode atuar contra o que diz a CCR, mas não é indicável. Então, a CCR diz, meio ambiente do trabalho é sempre coletivo, então sempre vai ser interesse social. Isso sempre vai empolgar a atuação do MPT. E como é que o MPT vai atuar no caso concreto? Eu passei mais de um aqui, deixa eu só voltar aqui. Só um minuto. Isso. Como é que o MPT vai atuar no caso concreto? A gente tem duas formas de atuação. A gente atua através de TAC e através de ação civil pública. Essas são as atuações que vão utilizar a tutela inibitória. E é isso que o Ministério Público tem feito sempre, né? Sempre a nossa atuação é muito baseada nessa questão da tutela inibitória, porque a gente quer sempre pensar no futuro. A tutela inibitória olha para o futuro. É muito comum que o Ministério Público do Trabalho ajuize uma ação civil pública, é muito comum, na verdade, ajuize uma ação civil pública, e aí, daí a 2, 3 dias, a empresa peticiona nos autos dizendo que, realmente, que talvez aquela infração que o Ministério Público relate tenha ocorrido, mas ela comprova que está tudo adequado já. E inclusive nas minhas petições iniciais, eu já prevendo que a empresa vai dizer isso, eu já faço constar que esse argumento, na visão do Ministério Público, ele é irrelevante se a empresa já consertou a situação. Geralmente, as condutas a serem praticadas em relação ao meio ambiente do trabalho, elas são continuativas. Então, não adianta a empresa me dizer que a empresa não estava fornecendo EPI. A empresa vem e informa que a partir de agora está fornecendo. Mas o que é que impede a empresa de amanhã voltar a não fornecer mais EPI? É dizer, sendo uma obrigação continuativa, a gente precisa sempre de uma tutela que vai inibir essa prática, né? E a tutela inibitória é justamente nesse momento que a tutela inibitória brilha. Por outro lado, uma alegação constante das empresas é de que não houve o dano, ou de que, havendo dano, ele já foi revertido. A empresa fala, às vezes, que não houve o dano, e que a tal postura não ocasionou dano. Existia até um certo debate a respeito desse assunto, da necessidade de existir dano, mas o artigo 497 do novo CPC, ele é bem claro nesse sentido. O parágrafo único diz: para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou de existência de culpa ou dolo. É dizer, não é relevante que se prove dano. Então, e mesmo se é irrelevante provar dano, imaginem no caso em que houve o dano e que ele foi revertido. Então, não tem, esse argumento de que não deve ser concedida a tutela inibitória, seja porque não houve dano, ou porque, tendo havido, ele foi revertido, não é um argumento que, na visão do Ministério Público, deve ser acatado.
não é relevante que se tenha dano. Mas vamos supor que a empresa realmente tenha revertido a situação. Então, a empresa não estava fornecendo EPI e passou a fornecer. A empresa alega isso em juízo. Mais uma vez, o que é que o Ministério Público deve fazer? Pedir a desistência da ação, porque a empresa consertou a situação? Não me parece que é o caso. Mais uma vez, a gente deve insistir na tutela inibitória, e é muito comum que isso aconteça nas nossas ações. A gente deve insistir na tutela inibitória, porque nada impede, mais uma vez, que no dia seguinte a empresa volte a fazer aquela infração que vinha fazendo. Então, estão aí os nossos meios tradicionais de atuação no Ministério Público. A gente atua através do termo de ajustamento de conduta, da ação civil pública, das recomendações e da articulação social. Então, mais uma vez, né, como é que a MPT vai perseguir essa tutela inibitória? Seja através de um TAC ou de uma ação civil pública, prevendo multa em caso de descumprimento. Esses riscos de danos psicológicos, eu venho dizendo, relacionados ao teletrabalho, estão se anunciando. Né? Como é que a gente vai tratar desses temas? Tanto o MPT quanto outros legitimados, especialmente os sindicatos, deveriam utilizar mais de tutelas inibitórias. A ideia não é esperar que o dano psicológico, a gente está falando do teletrabalho, que esse dano venha a ocorrer. Então, a gente tem que tentar se prevenir. O professor Guilherme fala muito disso, né, de prevenção e precaução. O professor Sebastião Geraldo de Oliveira fala ainda em promoção. A gente tem que promover o meio ambiente do trabalho saudável. Ninguém tem interesse de trocar saúde por dinheiro, né? Não há dinheiro que compre saúde. A gente não quer esperar que mais danos ocorram e que, por conta disso, a indenização de eventual dano venha a ser maior. A gente não quer, para utilizar as expressões consagradas, voltar, né, ao status quo antes. A gente quer que esse dano sequer ocorra. A gente tem que se antecipar para fazer alguma coisa. Vocês vão ver mais para frente que a atuação no Ministério Público, eu fiz uma vasta procura nas atuações do Ministério Público e ainda são poucas as ações, os pedidos do Ministério Público que versam sobre a tutela do teletrabalho, do trabalho em casa. A gente tem, eu pesquisei no nosso banco de dados, quase todas as ações que é comum, a gente estava mais preocupado nesse último ano em tirar os trabalhadores de grupo de risco, as grávidas, do ambiente de trabalho ali coletivo com os outros e trazê-los para casa. Essa foi a primeira atuação do Ministério Público. Agora, a gente está começando a se preocupar com o que está acontecendo na casa. Na casa onde as pessoas trabalham, na verdade, né? Mas o que eu vinha dizendo é que essa tutela inibitória ela não começou a ser muito utilizada ainda. Os sindicatos, quando vêm a juízo, eles pensam um pouco dessa tutela inibitória e pensam muito mais na reparação do dano. É aquilo que o professor Guilherme fala, de que o direito do trabalho se patrimonializou demais, né? Os sindicatos vão sempre, quase sempre a juízo, pedir reparação e não com o interesse de coibir aquele ilícito. É também, de outra forma, o que a professora Alice Monteiro de Barros chama de monetização da saúde. Os sindicatos terminam pensando muito mais no dinheiro do que na inibição da conduta. Eu vou tentar acelerar para a gente não ficar sem tempo. Então, uma ideia para a gente tentar começar a promover essa qualidade de meio ambiente do trabalho dentro de casa é que os sindicatos comecem a buscar a inibição dessas condutas ilícitas e a promoção de outras condutas que possam ser úteis no meio ambiente do trabalho, em home office, no teletrabalho. Os sindicatos podem utilizar de normas coletivas, né? Conversar com as empresas para fornecer um meio ambiente do trabalho e siga boa parte dessas normativas citadas, normativas e recomendações citadas pela Dani, que eu vou também abordar um pouco. Vai nesse mesmo sentido, não sei se eu coloquei aqui, coloquei, o PL 5581 de 2020, que prevê aí expressamente no artigo 3º, esses eu vou ler porque são bem relevantes e são muito próximos aqui do grupo, né? Obriga-se o empregador, de acordo com o estado atual da técnica, a implementar condições para o pleno bem-estar físico e psicossocial de seus trabalhadores,
E no artigo 7º diz: o empregador efetuará a avaliação do local de teletrabalho por meio remoto ou com visita presencial, nesse último caso, com autorização expressa do empregado para cada visita, quando tal necessidade for identificada na execução dos programas de saúde e segurança do trabalho. Parágrafo 1º, as vistorias in loco serão sempre definidas para cada caso concreto em se tratando de home office. Essas ideias de visitar o meio ambiente do trabalho em teletrabalho in loco, elas partem também, o professor Guilherme falou, e um dos nossos expositores aqui do Núcleo também salientou, do Código Português, do Código de Trabalho Português, que tem essa previsão da possibilidade de visita in loco. Mas o que eu fico pensando assim, eu tenho, aqui em Mogi das Cruzes, que é a minha lotação, tem muitas empresas de telemarketing, dessas grandes. Então, chega na pandemia, uma empresa com 5.000 trabalhadores colocou boa parte deles para trabalhar em casa. Primeiro, quem vai fazer essa fiscalização, né? O Ministério Público do Trabalho seguramente não tem gente para fazer isso. O Ministério do Trabalho, agora recém-recriado, passa momentos difíceis. Os auditores são poucos e não tem orçamento para fazer tarefa externa. É muito raro a gente conseguir que o Ministério do Trabalho faça alguma fiscalização hoje em dia. Então, quem vai fazer essa fiscalização? O empregador poderia entrar na casa dessas pessoas para verificar se o meio ambiente ali está saudável. Mas será que o empregador também, ele mesmo com capital a seu favor, será que ele teria condições de entrar na casa de 5.000 empregados, seguindo esses parâmetros indicados? Não sei, é algo a refletir. É algo de difícil implementação, mas eu acho que é uma boa ideia para a gente refletir como é que a gente vai dar cumprimento a ela. Por fim, gente, para não tomar muito tempo, como era o meu objetivo, peguei um apanhado aqui de pedidos das tutela inibitórias que já foram feitas, né, pelo Ministério Público do Trabalho. Esse é um pedido feito em ACP, né, que garanta a realização de pelo menos exame médico demissional para todos os empregados que tiverem regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, exclusivamente no prazo previsto no artigo 1º da medida provisória 1046, enquanto a medida provisória estiver em vigor. Postula-se ainda que, encerrada a vigência da medida provisória ou o prazo de 180 dias estabelecido em seu artigo 1º, todos os exames médicos voltem a ser exigíveis em relação a esses trabalhadores, sob pena de pagamento de multa antes postulada. O professor Guilherme tem falado muito sobre isso, né, sobre o cuidado com a saúde do trabalhador nesse momento. A gente não pode esquecer do cuidado com a saúde do trabalhador nesse momento em que mais é necessário, né? Até por um próprio resguardo da empresa. Eu acho que eu já estou ultrapassado de tempo, mas eu também vou mandar... Essa parte que eu estou lendo agora não está no PowerPoint que eu mandei, mas eu vou enviar novamente, porque isso aqui eu recebi agora de manhã, uma recomendação expedida pelo Ministério Público no estado do Pará, Belém. Patrícia, professor Guilherme, eu tenho mais quanto tempo? Olha, amor, querido, digo, não tem mesmo mais, porque ainda tem fala. Tá, então depois eu mando isso aqui, mas assim, deixa eu falar só então. Nessa recomendação, ele fala em criar, que o professor Guilherme também tem falado muito sobre isso, com base no direito português, para as instituições de ensino criar uma sala virtual, aqui esse item 10, uma sala virtual só para os professores no intervalo das aulas, que é para relembrar a nossa querida sala dos professores, que foi algo perdido, né? Então, enfim, essa recomendação está bem interessante, eu vou mandar novamente. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar um pouco sobre o Ministério Público e, havendo outra oportunidade, eu volto a falar. Obrigado. Excelente, Eric. Meus parabéns também a Daniela Bastos. Muito bom, realmente. Pena que não temos o tempo que gostaríamos. Eu estou tomando a palavra porque eu tenho sessão agora na Sexta Câmara do TRT 15, às 9 horas. Então, quando for 8h55, eu vou sair à francesa, já ficam aí as minhas escusas, mas aí, se não terminou até então, a Patrícia termina a reunião de hoje. Nem sempre eu vou ter sessão, tá? Mas hoje, excepcionalmente, eu tive.
Mariana, se você puder falar com os colegas sobre a ação que nós escolhemos e mais ou menos a programação que nós temos para a apresentação da peça de Amigos, eu agradeço a você, viu? Que aí o pessoal já fica inteirado. Eu queria falar com vocês também a respeito dos livros, mas aí falamos na próxima reunião, tá bom? Pois não, Mariana, bem rapidinho para não tomar o tempo dos colegas. Agora ou ao fim? Ao final, pode ser? Pronto, eu te agradeço. Mais uma vez, Eric, Daniela, excelente, viu? Gostei demais, é muito bom saber que o Ministério Público do Trabalho está empenhado também nessas questões, como de fato está, e todos nós vimos. Parabéns a vocês. Pois não, Patrícia? Professor, obrigada. Eric e Daniela, maravilhosas as apresentações de vocês. Assim, já se preparem para o livro. Vamos agora passar para a Ana. Não sei se ela vai conseguir, se ela não conseguir, porque ela estava com a dificuldade, eu já passo a palavra para a Mariana. Vamos ver se ela vai conseguir, porque a Ana estava com um problema na internet. E a Daniela vai fazer a apresentação na próxima, porque ela está com um probleminha de saúde. Olha, eu vou dar um tempinho só, um minutinho, se ela não conseguir entrar, eu já passo para a Mariana, para a gente agilizar com o professor junto. Bom dia, pessoal. Eu acho que vai dar certo, Patrícia. Bom dia. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, vou apresentar para vocês hoje os principais aspectos do teletrabalho no Poder Judiciário que foram regulamentados nas resoluções 151 de 2015 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e 227 de 2016 do CNJ. Mas antes eu queria apenas contextualizar a incorporação do teletrabalho no Poder Judiciário. Ele surgiu desse processo de digitalização, de informatização do processo judicial eletrônico e também foi pautado nos princípios da legalidade e da eficiência na entrega dos serviços públicos. Eu vou reduzir aqui, parece que tá cortando um pedacinho. Então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele foi o primeiro órgão do Poder Judiciário a regulamentar o teletrabalho no Poder Judiciário, primeiramente pela Resolução 109 de 2012, a título experimental. Então, ele incorporou o teletrabalho na Justiça do Trabalho, pautado na eficiência, na produtividade, na otimização do tempo de trabalho, na melhoria das condições de vida dos servidores, na promoção e no comprometimento dos servidores. Depois dessa experiência exitosa pela Resolução 109 de 2012, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho aprovou a Resolução 151 de 2015, instituindo de forma definitiva a modalidade de teletrabalho nas práticas institucionais do Judiciário Trabalhista de primeiro e segundo grau. Nessa esteira, o CNJ, considerando as experiências exitosas, tanto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quanto do TST e do TRF4, também decidiu, aprovou em plenário, a resolução 227 de 2016, regulamentando o teletrabalho no âmbito de todo o Poder Judiciário. E aí aqui eu decidi tratar das duas resoluções, porque elas são muito similares. Neste ano também, ambas tiveram alterações, depois da pandemia, e por isso a minha escolha para tratar delas de forma conjunta. A definição do teletrabalho na Resolução 151 de 2015 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho é que essa modalidade de trabalho ela é realizada fora das dependências dos órgãos de primeiro e segundo grau com a utilização de recursos tecnológicos. Mas esse ano foi acrescentado o inciso 1A e 1B nessa resolução para distinguir o teletrabalho integral do teletrabalho parcial. E o teletrabalho integral seria aquela modalidade de trabalho executado preponderantemente fora das dependências do órgão, com a utilização dos recursos tecnológicos de informação e comunicação, e que compreende a totalidade da jornada de trabalho dispensado do controle de frequência.
ao passo que o teletrabalho parcial seria essa modalidade de trabalho executado de forma híbrida, tanto no regime presencial quanto no teletrabalho, e de acordo com um cronograma a ser estipulado por cada tribunal e com a utilização dos recursos tecnológicos de informação e de comunicação. Já na Resolução 227 de 2016, não houve esse acréscimo para distinguir o teletrabalho integral do parcial. Então, lá ainda consta a definição como modalidade de trabalho realizada de forma remota com a utilização de recursos tecnológicos. Então, consta aí o fator tecnológico e o fator geográfico na definição do teletrabalho. Ambas as resoluções, elas apresentam os mesmos objetivos do teletrabalho, e o teletrabalho no Poder Judiciário visa aumentar de forma quantitativa e qualitativa a produtividade. Também é utilizado como mecanismo para atrair, motivar e promover o comprometimento de servidores aos objetivos institucionais, visa economizar o tempo e as despesas de deslocamento, contribuir com programas socioambientais e de sustentabilidade, ampliar a garantia de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento, melhorar a qualidade de vida dos servidores, promover a cultura institucional voltada aos resultados, à eficiência, à efetividade da prestação jurisdicional, o estímulo de talentos e de criatividade da inovação, o respeito à diversidade dos servidores e a implementação de mecanismos de avaliação e de alocação de recursos em observância à multiplicidade das tarefas do Poder Judiciário, das condições de trabalho e dos processos de produção. As resoluções também, elas prevêem expressamente os destinatários prioritários para o teletrabalho. E aqui eu trouxe para vocês quais foram elencados nas resoluções, que são as pessoas com deficiência testada pela unidade de saúde do tribunal, pessoas que tenham filho, cônjuge, dependentes com deficiência, gestantes lactantes, pessoas que demonstrem comprometimento e habilidades de autogerenciamento de tempo e de organização, e pessoas que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge quando deslocado para outra região do país, por exemplo. As resoluções também trouxeram vedações à realização do teletrabalho, e isso também foi objeto de alteração neste ano, e ficaram vedadas, né, de realizar o teletrabalho as pessoas que estejam em estágio probatório no primeiro ano, e após esse período do primeiro ano, é permitida a modalidade de teletrabalho, mas apenas de forma parcial. Também é vedada as pessoas que apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatado por perícia médica, e pessoas que tenham sofrido penalidade disciplinar nos 2 anos anteriores à indicação. Neste ano, foram revogados os dispositivos que vedavam o teletrabalho aos gestores, diretores e pessoas que tinham subordinados. E a impressão que se tem é que essa alteração se deu em razão da pandemia, foi um reflexo da pandemia, porque antes os diretores, os gestores e as pessoas que tinham subordinados imediatos não podiam realizar o teletrabalho. E o que se verificou é que hoje, com os mecanismos de informação e comunicação, é possível manter o controle, a subordinação e a fiscalização. Aqui eu trouxe alguns aspectos gerais que constam em ambas as resoluções também, quanto às formalidades para o teletrabalho. O teletrabalho ele é aplicável às atividades passíveis de serem executadas fora das dependências dos tribunais. A adesão ao teletrabalho pelos servidores é facultativa, a critério do tribunal, dos gestores das unidades, em razão da conveniência do serviço, ou seja, para os servidores públicos, o teletrabalho não é um direito, não é um dever, é uma faculdade. O teletrabalho também tem que ser aprovado formalmente pela presidência do tribunal ou por uma outra autoridade por ele definida. Os servidores, conjuntamente aos seus gestores e aos magistrados da unidade de lotação, têm que elaborar um plano de trabalho individualizado e apresentar relatórios semestrais ou anuais. E também foi autorizada a realização de teletrabalho para servidores que residem no exterior. O desligamento do teletrabalho pelo servidor pode ser feito a qualquer momento, ele pode retornar ao trabalho presencial mediante solicitação à gestão imediata.
E o teletrabalho, no âmbito do Poder Judiciário, é priorizado para as atividades que demandam maior esforço individual, menor interação com outros servidores, tais como a confecção de minutas, de sentenças de votos, pareceres, relatórios e propostas de atos normativos. Então, o teletrabalho já era muito comum para essas atividades, né, de gabinete, de assessoria a magistrados e desembargadores, justamente por demandar esse esforço individual e essa menor interação. As resoluções também, elas estipulam que a responsabilidade pela organização do espaço físico, dos mobiliários, dos equipamentos tecnológicos e o custeio para aquisição de bens e serviços destinados ao teletrabalho é do servidor. As resoluções também enumeram diversos deveres para os servidores autorizados a realizar o teletrabalho, como a realização de exames periódicos anuais, a confidencialidade, o sigilo, a realização de reuniões periódicas com a chefia, por exemplo. E no caso de descumprimento desses deveres, a primeira iniciativa, né, é a prestação de esclarecimento pelos servidores, e depois a possibilidade de suspensão do teletrabalho de forma temporária ou definitiva. Há também previsão expressa de vistoria pelo tribunal no posto de trabalho do servidor em teletrabalho e também previsão expressa de vedação ao pagamento de auxílio transporte, pagamento de horas extras e adoção de banco de horas pelos servidores públicos. Aqui eu dei destaque para essa questão relativa ao quantitativo de servidores em teletrabalho, porque antes da pandemia, as resoluções, tanto a 227 quanto a 151 de 2015 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, previam um quantitativo mínimo de servidores em teletrabalho. Então, por exemplo, era limitada a 30% da unidade de lotação na resolução do CNJ, podendo majorar de forma excepcional até 50%. E após a pandemia, a alteração que teve este ano, em ambas as resoluções, elas deixaram a critério de uma comissão de gestão de teletrabalho de cada tribunal para definir o quantitativo de servidores em teletrabalho mediante justificativa e aprovação do tribunal. Outro ponto que eu destaquei aqui nas resoluções é a questão da produtividade das metas de desempenho, e aqui eu fiquei pensando na fala da Dani Bastos, quando ela trouxe essa questão da produtividade, do aumento da produtividade, né? Isso acontece também no Poder Judiciário, as metas, elas são estipuladas, metas de desempenho podem ser estipuladas de formas diárias, semanais ou mensais, no âmbito da unidade, e sempre que possível, em consenso com os servidores, mas há previsão expressa de meta de desempenho fixada para servidores em regime de teletrabalho superior a dos servidores que exerçam a mesma atividade nas dependências do tribunal, considerando-se a proporcionalidade, a razoabilidade e sem impedir a fruição do tempo livre do servidor em teletrabalho. Então, esse artigo, esse parágrafo, ele é bastante polêmico, ele gera muita reflexão e questionamentos por teóricos sobre o tema teletrabalho no Poder Judiciário, porque, assim como a Dani levantou na apresentação dela, aqui também a gente questiona se isso não seria caracterização de um tratamento desigual entre os servidores, ou se seria o caso de violação ao princípio da isonomia, né? Se essa exigência de maior produtividade da meta de desempenho não poderia contribuir para o aumento da carga de trabalho, para o trabalho em horas suplementares, para a privação do tempo do gozo livre e do convívio social dos teletrabalhadores. Opa, perdi aqui. E depois, se tiver tempo, eu gostaria de escutar os colegas a respeito disso, dessas reflexões sobre o quantitativo da produtividade também, se caracterizaria essa violação ao princípio da isonomia ou um tratamento desigual. Aqui eu até trouxe uma reflexão feita por Antunes e Fischer, que estuda o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, e eles questionam se a razão dessa estipulação de metas de desempenho superiores não seriam porque o teletrabalho é visto como um privilégio para as pessoas que atuam nesse regime. E também eles questionam se a previsão do aumento da meta de desempenho se manteria e se seria alcançada, inclusive,
para aquelas pessoas que têm prioridade no teletrabalho em virtude de suas condições, como, por exemplo, as lactantes, as pessoas que têm filhos dependentes, as pessoas com deficiência. Então, esse é um ponto bastante crítico da resolução, há bastante questionamento a respeito disso, e eu acho que é um grande desafio do Poder Judiciário. Há também um esboço, a desconexão do trabalho. Alguns teóricos utilizam essa expressão porque há uma previsão expressa de garantia ao gozo do tempo livre, né, do tempo para o convívio social e laboral, em ambas as resoluções. Elas prevêem que o regime previsto nessa resolução não deve obstruir o convívio laboral e social, a cooperação, a integração, a participação do servidor em regime de teletrabalho, incluída a pessoa com deficiência, e nem embaraçar o tempo livre, o gozo do tempo livre. Então, aqui também eu trouxe outra reflexão de uma teórica que se debruçou sobre esse estudo, né? A sua tese de doutorado é sobre o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário, e ela questiona mais uma vez se esse foco no incremento dos resultados e no aumento da produtividade, ele não refletiria na maximização do uso do tempo com o trabalho e na flexibilização do uso do tempo livre, porque essa interferência, né, do tempo de trabalho no tempo livre poderia impactar o processo de socialização e favorecer o isolamento do servidor em relação aos seus pares. Então, aqui eu trouxe alguns desafios que esses teóricos também do teletrabalho no Poder Judiciário trouxeram, que as resoluções, Poder Judiciário, tanto o CNJ quanto o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, não abordaram, ou se abordaram, ou fizeram de forma muito superficial, que é a questão da privacidade de servidores públicos, questão da segurança e saúde organizacional, principalmente a ergonômica, a física e a mental, a questão da compensação pelos custos do servidor em teletrabalho, ou uma ajuda de custo para aquisição de mobiliário, manutenção de equipamentos e gastos com bens e serviços e energia elétrica, acidente de trabalho, não há menção nenhuma, e também a forma que seria realizada essa vistoria no local de trabalho, também não foi detalhado isso. E aqui, para finalizar, eu trouxe uma pesquisa que eu achei bem interessante do ano passado, sobre os impactos da Covid-19 no teletrabalho do Poder Judiciário. Aqui ela avalia esses impactos, participaram 62 tribunais, o STJ, TST, Superior Tribunal Militar, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, TRFs, TRTs e Tribunal de Justiça Militar. E aqui eu trago para vocês o quantitativo de tribunais que editaram normas sobre o teletrabalho durante a pandemia. Apenas um tribunal que participou dessa pesquisa não editou norma, que no caso é o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Aqui eu trago outro dado, que é com relação ao alcance das normativas implementadas pelos órgãos em relação à mensuração e controle da produtividade de magistrados e servidores. E aqui a gente pode observar que a maioria não estabeleceu durante a pandemia critérios de mensuração de controle da produtividade. E aqui a gente retoma aquele questionamento sobre a majoração da produtividade, a eficácia e a efetividade desse dispositivo. Outro ponto que eu trouxe aqui para destacar é que, mesmo antes da pandemia, 5% dos servidores públicos já atuavam em teletrabalho. E, após a pandemia, 79% dos servidores públicos passaram a atuar em teletrabalho. Aqui também eu trouxe o regime de trabalho adotado para os servidores do Poder Judiciário por segmento da Justiça, para dar destaque aqui para a Justiça do Trabalho, que, entre todos os ramos, ela já tinha 12%, né, dos seus servidores em teletrabalho. E o que se pode observar aqui também é que a maioria dos tribunais, uma média de 80%, passaram a adotar o teletrabalho durante a pandemia. Aqui também eu trouxe esse dado, que foi de empréstimo de mobiliário, de notebooks, de equipamentos eletrônicos para os servidores públicos para realizar o teletrabalho durante a pandemia.
né? Porque muitos não tinham esse espaço físico nas suas residências, e a própria resolução prevê que a responsabilidade seria do teletrabalhador, mas considerando uma emergência, os tribunais eles se prontificaram a emprestar os equipamentos e permitiram também a retirada dos equipamentos de uso dos próprios servidores públicos das unidades. E para finalizar, eu trago aqui um ponto que eu julguei interessante nessa pesquisa, é que entre as sugestões ofertadas pelos tribunais ao CNJ, destaca-se o aperfeiçoamento e a compatibilização de atos normativos voltados a atividades de teletrabalho e trabalho remoto. E também os tribunais, eles sugeriram que essa modalidade de trabalho, ela passa a ser regular e não excepcional. E não apenas para os servidores, mas para todo o quadro de pessoal, magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e demais colaboradores. Peço desculpa pela rapidez aqui na apresentação, mas eu queria cumprir com o tempo. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Muito obrigada. Nossa, eu não imaginava que eram tantas questões que tratavam o judiciário sobre o teletrabalho. Que bom que você